Está começando mais uma terça com Varejo 6.0 da Cresce Vendas. Toda terça tem, você já sabe, e a aula de hoje é a aula do início. Tudo tem um início. O início com a Cresce Vendas é a implantação do seu sistema. Ah, Lucas, mas eu já implantei. Beleza. Se você já implantou, já está rodando, não tem problema. Nunca é demais conhecer na profundidade alguns processos, por mais que você já tenha passado. Mas essa aula aqui é mais para quem está no processo de implantação ou para você que ainda não é cliente da Cresce Vendas e ainda vai ser um cliente. É importante que você saiba como é nosso processo, que como tudo que a gente faz é diferente da concorrência. A gente é muito mais próximo, muito mais conectado e vocês vão entender por quê. Mas antes desse bate-papo, tem aqueles recadinhos iniciais. Primeiro, curta esse vídeo que é importante. Já inscreveu no canal da Cresce Vendas? Acredito que sim, né? Então, se inscreva, curta o vídeo e mais importante do que isso, baixe o aplicativo Varejo 6.0. Já baixou? Já. Então, você vai fazer o check-in junto comigo. Bora? Faça o check-in, gire a roleta, ganhe sua raspadinha, ganhe pontos e também ganhe palpites para os jogos. Ainda tem Copa do Mundo e Campeonato Brasileiro, prêmios semanais. Não se esqueça, R$ 100 semanais para os melhores colocados. E é simples, só dar seu palpite e clicar em palpitar. Pronto, muito simples. Lembrando que o Luquinha está na primeira posição do palpite, tá? Geral aqui, ó, gosto de destacar, porque eu estou desafiando todo mundo aqui para poder me passar. Brincadeiras à parte, somos o que interessa. Vou chamar ao palco aqui uma pessoa que é expert em implantação da Cresce Vendas, simplesmente porque está aqui com a gente há muitos anos, desde o início, praticamente desde o início da Cresce Vendas, a Carol Casa Santa. Venha para o palco, Carol, muito obrigado por estar aqui conosco. Se apresente para o público e conte um pouquinho da sua jornada com a gente antes de começarmos, Carol. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Lucas. Sejam muito bem-vindos ao Varejo 6.0. Eu sou a Carolina Casa Santa, tenho o prazer, o privilégio de estar com a Cresce Vendas aí desde o início, já são 7 anos de jornada. Hoje eu sou especialista na área de processos e que processo é mais importante do que esse inicial para a gente implantar um clube da Cresce Vendas, né? Poder começar a colher todos os benefícios, né, que nós temos aqui para oferecer para os nossos clientes. Hoje eu gostaria de explicar um pouquinho mais para vocês a respeito dessa parte de implantação, como que funciona, né? Quais são os nossos principais desafios, desmistificar muito, né? Que é um processo pesado, né? Vocês vão ver que aqui com a Cresce Vendas é tudo muito leve, nós temos especialistas para conduzir esse processo. Então, sejam muito bem-vindos, eu estou à disposição aí para qualquer dúvida. Top demais, Carolzinha. Então, bora lá. A primeira pergunta minha é a seguinte: comercial fechou a venda, criamos um grupo de WhatsApp. A partir desse grupo, o que acontece depois do grupo criado? Excelente. O grupo criado, ele é o início aí da jornada do cliente Cresce Vendas. Nesse grupo, nós vamos centralizar todas as informações referente à implantação. Então, é muito importante que já nesse grupo esteja ali todas as pessoas principais envolvidas, né? Para que todo mundo fique dentro da mesma página, né? Uhum. Então, todas as demandas, elas são solicitadas por lá. Sempre que forem concluídas etapas, nós também passamos por lá. E esse grupo, ele vai até, enquanto o cliente durar aqui na Cresce Vendas, né? Ele vai sendo o nosso principal canal de comunicação. Iniciando a implantação, quando o cliente chega de cara nesse grupo, nós vamos começar a primeira fase da implantação, que é como se fosse um diagnóstico, para entender a realidade do cliente, né? E passar para a nossa segunda fase, que é uma fase de estruturação. A partir do entendimento desse diagnóstico, nós vamos estruturar internamente como que vai ser, né, o clube dele, o CRM, e depois passamos para as fases de implementação, que é realmente conexão com PDV, testes, né? E por último, as fases de capacitação da equipe e preparação para o start do clube. Quanto tempo, Carolzinha? Mais ou menos, uma média. Quantas semanas que a gente costuma lançar em média, o mais rápido ou o mais demorado? Pode falar mais demorado sem citar nomes.
Bom, depende muito do timing do nosso cliente, né? Nós temos grandes redes e nós temos lojas menores. Nós temos clientes que estão com mais urgência e clientes que são mais cautelosos, que gostam de planejar mais. Então, fique tranquilo, que independente do seu perfil, nós da Cresce Vendas conseguimos atendê-los, né, e colocar dentro de um cronograma que seja viável para você. O importante é entender que dá para ser rápido, que nós já temos clientes rápidos, fizeram aí 15, 20 dias, vários clientes que bateram um mês certinho, e pode ser um pouco mais demorado, ou seja, um pouco mais planejado, caso seja do interesse do cliente, né? Então, hoje nós temos ali em torno de 45 a 50 dias, a média de implantação, mas muito depende da estrutura. Então, temos clientes que demoraram aí mais tempo, uns 4, 5 meses, porque gostam de planejar, querem que a data de início do clube seja um lançamento mais estruturado. Então, isso tudo nós auxiliamos durante o processo de implantação. Para lançar rápido, primeira dica que você dá, em velocidade. A pessoa quer velocidade, o que ela tem que ter, então, em mente? Olha, eu acredito que seja decisões rápidas. Porque aqui a gente sempre fala, né? A implantação Cresce Vendas, ela acontece a 4 mãos. Então, tem a Cresce Vendas e nós precisamos também de uma contrapartida aí do cliente, né? Então, o cliente já tendo definido, né? Quem são os responsáveis por cabecear esse projeto do lado de vocês, né? Tendo ali já a parte de criativo, né? Logomarca, quais as cores mais utilizadas, isso ajuda a gerar velocidade. Mas eu acredito que, como você perguntou, a principal dica seja tomada de decisão rápida, porque nós precisamos que vocês definam, que vocês aprovem, que vocês solicitem. Então, quanto mais dinâmica a conversa ali dentro do grupo, né, eu acredito que mais rápido a gente consegue fazer essa implantação. E onde mais trava? Se tiver uma etapa que trava, não, essa etapa aqui está travando o início. Tem alguma etapa que você fala para ter mais cuidado, olhar mais para ela? Bom, a criação do aplicativo é uma etapa importante para se olhar. Por quê? A Cresce Vendas, ela é uma empresa de CRM, né? Então, o nosso foco aqui é realmente estratégias mercadológicas do pós-lançamento do clube. Então, quando nós criamos o aplicativo, nós já temos um layout pronto para que seja mais fácil, né, mais intuitivo para o cliente, mais rápido essa disponibilização do aplicativo nas lojas. Se o cliente, né, se você já tem ali em mente, olha, eu quero essa cor, eu quero essa logo, fica muito mais fácil, né? O que acontece que eu vejo que impacta muito, às vezes o cliente querer começar com a logo dele, no meio do processo, criar uma outra logo para o clube, né? Ou ficar querendo provar, não, eu quero essa cor, não, depois muda, coloca essa. Então, é o que eu falei da indecisão, né? Quando você tem ali muito mais claro, né, mais decidido, fica mais fácil para nós também, né? E a parte de impressão trava em algum momento, impressão da parte de divulgação, ou isso é fluido? Como é que é hoje isso na empresa? Bom, eu vou dizer que depende bastante do cliente, né? Porque, por exemplo, a impressão para um cliente que tem 1 ou 2 lojas acaba sendo mais simples, né? E até mesmo mais rápida, né? Para clientes que são maiores, que têm, assim, acima de 10 lojas, 5, 10 lojas, eu já vejo que exige uma logística maior para impressão das artes, para distribuição dentre as lojas, para ambientação de todas. Nós acompanhamos tudo, né? Mas é sempre importante ter em mente que é um lançamento, é uma estratégia que está começando e que ela vai precisar, assim, de canais de divulgação e de comunicação. Então, se vocês já puderem ali separar no marketing, olha, esse período vai ser para impressão das artes, né? Já comunicar essa necessidade previamente auxilia demais no andamento da implantação. E para aquele cliente que já usa outro CRM, está migrando para Cresce Vendas,
Tem algum detalhe diferente nessa transição? Qual é o processo? Bom, nós temos bastante casos, né, de clientes que estão com outros aplicativos, outros CRMs e que vêm para Cresce Vendas. Então, eu já gostaria de deixar vocês tranquilos que é uma transição leve, precisa sim de ter uma estratégia a mais. Então, sempre que tem esses casos, né, nós disponibilizamos ali para alguma reunião de alinhamento e tudo mais, porque cada aplicativo, cada CRM, né, ele vai ter ali os dados que são obrigatórios, os que não são. Então, um ponto importante é a gente entender hoje o que já existe pronto para a gente aproveitar, né? O que dá para ser aproveitado e o que a gente precisa de agregar para trazer essa nova cara, essa nova força do CRM Cresce Vendas, né? Então, eu acredito que seja um alinhamento caso a caso, mas é muito tranquilo também, não tem segredo. A questão mesmo é bater informações. Olha, hoje eu tenho isso. Dá para fazer? Não dá? Vamos personalizar essa virada de cada um dos clientes. Eu gosto também de destacar nesse momento de virada, Carol, que a gente nunca pode trocar 6 por meia dúzia, trazer a mesma coisa que o cliente já tinha para o cliente final, né? Então, isso faz parte da nossa estratégia de lançamento, trazer algo a mais para essa transição ter um porquê, ter um motivo de atualizar o aplicativo, de fazer novas alavancas, de ter novas estratégias. Então, a gente vem sempre com algo a mais, como a Carol acabou de dizer, e uma dessas estratégias que a gente gosta muito de fazer é a raspadinha digital, né, Carol? A gente lança muito o programa com a raspadinha e o Promopix. Não sei se nessa data que você está vendo aqui esse vídeo ainda tem Promopix, mas enquanto ainda tem, né, Carol, a gente usa muito essa estratégia do Pix, que é um incentivo da Cresce Vendas, que a gente faz um crédito na conta do varejista e reverte esse crédito para raspadinhas premiadas. Então, dentro da implantação, Carol, também tem esse setup das alavancas, né? Então, a gente tem algumas etapas, que é kickoff, alavancas, treinamento de painel e checklist. Dá um resuminho disso para a gente. Exatamente. Dentro da implantação, nós temos alguns, que a gente fala, né, pontos de contato mais próximo com o cliente, que são essas 4 reuniões que você citou, né? O kickoff, que é a reunião de diagnóstico, né? E de alinhamento, inclusive, né? Alinhamento de expectativas. A alavancas, que é basicamente ele definições de quais das N alavancas promocionais da Cresce Vendas vocês vão utilizar inicialmente no clube. O operacional, que é o treinamento ali do painel gerencial, como incluir ofertas, como incluir benefícios, como retirar relatórios. E, por último, o checklist, que é basicamente um arremate final, né, para a decisão do início do clube. Então, o que está faltando, o que precisa de ser feito, quais são os pontos de atenção, para que fique tudo redondinho. A gente manda um PDF também com as etapas da implantação, logo no início, né, Carol? Como é que é isso? Em que momento que esse PDF chega? Excelente. Bem no início, né? Quando o cliente fecha a venda ali, o comercial ele já coloca o cliente no grupo, então vocês já vão ter acesso a algumas informações. E esse PDF, ele é mandado logo no início com todas as etapas. O que é responsabilidade da Cresce Vendas, o que necessita de auxílio da parte de vocês, para vocês já se programarem também, né? Dúvidas frequentes a gente coloca nesse documento também. Então, é muito interessante, né, que ao entrar no grupo ali, pegar o PDF, dar uma lidinha, porque isso vai esclarecer muita coisa, vai agilizar. Inclusive, as perguntas, dúvidas, vão ficar muito mais simples, né, vão ficar menores. Vocês já podem ir entendendo todo o processo desde lá do início. Em que momento acontece a homologação? Para quem não sabe o que é homologação, seria a conexão entre os sistemas, a Cresce Vendas com o PDV e assim realizar os testes de todas as alavancas. Como é que é esse processo de homologação, Carol? Detalhe um pouquinho para a gente. Claro. Recapitulando as frases aqui para o nosso espectador não ficar perdido. Nós vamos primeiramente fazer essa parte de diagnóstico e alinhamento, depois nós vamos criar a estrutura dele aqui dentro do nosso painel gerencial. E uma vez criada,
nós já temos condições de passar para o cliente as credenciais de configuração. Essas credenciais precisam ser passadas para o sistema de PDV, né? Hoje a Cresce Vendas ela integra diretamente com o sistema de PDV e não com retaguarda do cliente, né? Então, basta o cliente falar, olha, chamar o sistema de PDV e falar, gostaria de configurar a Cresce Vendas com essas credenciais. Vai depender de sistema para sistema, né? Hoje nós temos mais de 100 integradas aí. Então, basicamente é uma abertura de chamado, que eles vão fazer a configuração lá e vão retornar que está configurado. Estando configurado, nossos especialistas de homologação vão entrar em contato para fazer testes básicos e garantir que o sistema vai funcionar corretamente, em tempo real, liso, para que as estratégias comecem a fluir. Esse processo é rápido, demorado? Como é que é a homologação? Bom, o processo de homologação, ele é feito para ser rápido, mas ele é um processo que ele depende de um terceiro, né? Que seria as nossas softwares, né? Parceiras. Então, os parceiros, eles entram bastante em contato com a Cresce Vendas, nós temos ali uma troca muito boa, acredito, com a maioria, né, dos nossos parceiros. No entanto, o que às vezes eu sinto precisa do cliente atuar. Por quê? Quem hoje pode autorizar qualquer configuração é somente o próprio cliente, né? Então, ele precisa, sim, abrir um chamado, porque a Cresce Vendas, ela não tem autoridade, digamos assim, para abrir um chamado no nome de um cliente, de uma terceira empresa, né? Então, essa etapa, ela costuma demorar quando a comunicação entre as três partes, ela demora, né? Então, voltando ao ponto da comunicação ali, que é importantíssimo. Então, estamos sempre dispostos a ajudar, né? Sempre que necessário, nós contatamos os nossos parceiros, mas é algo bem simples. O que pode ocorrer é ter algum erro de configuração, que ocorre, né? Sazonalmente ocorrem erros, e nesses erros, aí a Cresce Vendas entra em ação junto com a software, nós comunicamos, nós trocamos logs ali, entendemos o erro e corrigimos. Né? Lembrando que a maioria das integrações da Cresce Vendas hoje são feitas do lado dos nossos parceiros, né? Então também depende de um alinhamento com eles. Essa etapa, como eu disse para você no início, ela é feita para ser bem simples, mas por ter 3 pontas e não apenas 2, pode ser sim uma etapa mais complexa que requer a atenção do cliente. Uhum. Carol, tem alguns clientes que quando passam na implantação, eles não prestam muito atenção nos treinamentos, depois pedem um reagendamento e o processo não flui tanto. E agora a gente está iniciando também um processo de gravar esses treinamentos e deixar disponível para o cliente. Então, qual a dica que você dá, até um puxãozinho de orelha se for preciso, para isso não acontecer de falhar com reunião, não ter que assistir vídeo, mas se precisar, tem o vídeo também. O que você me diz sobre isso? Bom, eu vou ser até um pouco filosófica agora. Tempo é seu principal recurso. E na implantação não é diferente, né? Tempo é dinheiro, tempo é recurso. Então, quanto antes a gente conseguir finalizar a implantação, mais rápido vocês já começam a colher os benefícios da Cresce Vendas, que não são poucos, né? Uhum. Se nós desperdiçamos, né, esse tempo da reunião sem prestar atenção, né, sem dar ali a devida importância, vocês vão ter que refazer esse treinamento, ou passar para uma outra pessoa. E acaba se estendendo o tempo, né? Então, infelizmente, o grande prejudicado é o cliente. Por quê? Porque vai delongar ainda mais a implantação dele, né? E os benefícios, principalmente financeiros, que deveriam vir, vão demorar, né? Então, assim, essa puxada de orelha com muito carinho, porque eu vejo que realmente os clientes que estão implantando, que estão dando a devida importância, o negócio acontece rápido. E como você mesmo falou, são 4 reuniões, né? São 4 momentos ali de atenção, então não requer muita coisa, não requer muito esforço. As reuniões são de, no máximo, 1 hora, são feitas para durar 40 minutos, mas no máximo 1 hora.
Então, 4 horinhas durante todo o processo de implantação vale a pena focar para o seu negócio começar a crescer ainda mais. E se a pessoa não puder assistir, ou então assistiu mal assistido, lembrando que a gente tem as lives toda semana, né, Carol? E essas lives, elas enriquecem ainda mais todo esse treinamento que a gente já vai te dar, né, individualmente ali. Cada cliente tem seu próprio atendimento ali personalizado, mas tudo isso que a gente está fazendo, inclusive esse bate-papo de agora, serve de forma ampla, de forma geral, para poder enriquecer e reforçar toda essa parte de capacitação que a gente faz, que a gente acredita ser muito importante, não só te deixar ali largado nessa trilha aí, vai, se vira, não, pelo contrário, a gente pega na mãozinha, vem junto aqui, vamos, que vai dar certo. Então é muito importante isso, né, Carol? Saber que o cliente pode contar com uma empresa que está 100% preocupada em saber se ele está entendendo, se está aprendendo, e não só a gente entregar aquilo ali que a gente prometeu, mas continuar entregando mais capacitação, mais ensinamentos para ter as melhores práticas. Confirma isso para mim se é isso mesmo. Perfeito. A Cresce Vendas, ela tem uma gama de alavancas, de possibilidades muito grande, né, para o cliente. Então, até eu gostaria de deixar uma questão clara. A reunião de alavancas, ela é feita anteriormente para a gente definir quais são as alavancas, as estratégias que nós vamos começar o clube. E é com essas estratégias que nós capacitamos o cliente, né, inicialmente. Mas depois, quando o cliente já está em produção, já está com as estratégias, né, iniciais rodando, ele vai passar para o que a gente chama aqui de trilha de aprendizado dentro do sucesso do cliente, né? Que é aqui os consultores e analistas que pegam mesmo nas mãos dos clientes. E ali vocês vão conhecer com profundidade o que cada ferramenta pode agregar, quais serão as próximas estratégias, né? E assim, essa live, esse momento, ele é muito importante para entender, né, tecnicamente, para entender a experiência, né, das pessoas que estão trabalhando com isso, né, para entender talvez o futuro, o que já aconteceu. Então é muito importante saber que implantei a Cresce Vendas não termina ali. Dali para frente ainda tem um estudo, tem uma gama de possibilidades gigantesca, né? Vou mostrar rapidinho para vocês, pessoal, só superficialmente falando. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente cria um grupo, passa as etapas, ó, tem a primeira etapa que é a cadastral, depois a criativa, estrutural, treinamentos e depois a preparação para o início. Aí entra, no caso aqui, a Débora, né, que é responsável por implantação, tem um videozinho, um texto, o PDF que a gente comentou, das diretrizes, e aí vem os agendamentos. Vou passar um pouquinho mais rápido só para vocês verem aqui, tudo flui nesse grupo. E vai acontecendo até chegar no momento de implantação. Esse grupo aqui não terminou de implantar, mas só para vocês verem o início. Então, começa dessa maneira ali, adiciona as pessoas do seu time, a gente manda a parte que é do nosso lado ali, para você preencher um formulário, preencher uma planilha, mandar a sua logomarca, e a gente vai batendo bola. Quanto mais rápido você for na devolução dessas tarefas, mais rápido seu clube será lançado e mais rápido você irá colher os resultados que a Cresce Vendas te proporciona, como a Carol bem disse. Carolzinha, você quer completar algo a mais do que a gente falou ou é isso mesmo de implantação? Dá um recadinho final para nós aí. Um recado final é que nós estamos sempre à disposição para segurar na sua mão. Então, não se acanhe para chegar lá na implantação e fazer perguntas. Nós estamos à disposição para te ajudar. Né? Nós temos especialistas que estão com vocês desde lá do início da implantação, até enquanto estiverem com Cresce Vendas, que são especialistas que entendem do seu negócio. Então, não se acanhe em perguntar, em nos acionar. Nós estamos realmente à disposição para fazer acontecer. É isso aí, Carolzinha. Te admiro muito, obrigado pela sua força de sempre aí, muito bom estar com você, sempre muito carinhosa com os nossos clientes, com o time. Então, é muito importante que você é uma extensão aí do que a gente pensa, do que a gente age, da forma que a gente gosta de atender nosso cliente.
E aqui na Cresce Vendas vocês já sabem, né? Aqui nós somos servidores, aqui a gente está aqui para servir você, varejista, a você conseguir ter melhores insights para poder crescer suas vendas, fidelizar mais, ter melhores negociações com o seu fornecedor. Esse é o nosso trabalho e capacitação é muito importante, por isso que a gente está aqui toda terça-feira te trazendo os melhores insights. Carolzinha, muito obrigado por tudo, te agradeço essa participação, foi muito esclarecedora e vamos que vamos, né? Eu agradeço o convite, até a próxima terça. Boa, obrigado. Pessoal, então, vimos aí o começo da implantação, o escopo, tudo começa no grupo de WhatsApp, preencha a nossa ficha de cadastro, preenche o contrato, assina o contrato, envia a logomarca, coloca seu time, aí nós vamos definir os treinamentos, que é o kickoff, alavancas, treinamento operacional, checklist, e dentro de tudo isso, a gente vai fazendo as ações em paralelo, inclusive a homologação do seu sistema com o PDV também é uma das etapas. Quanto tempo? Depende muito de você. 2 semanas, 3, 4, 5, 6 semanas, eu acho 6 semanas muito até, mas é de 4 a 6 semanas que a gente pede. Para fazer um lançamento bem lançado ali, 4 semanas são suficientes. Então, na próxima aula, nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos falar mais desse kickoff que a gente comentou hoje e mais desse treinamento de alavancas, abrir a planilha que a gente preenche junto com vocês para definir as primeiras estratégias do início do clube. Bom, recados dados, estamos finalizando mais uma terça com o Varejo. Te vejo na próxima. Tchau.